51, mas no Salmo 51 existe um tema muito presente, que é o tema ali da nossa condição humana. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre a nossa condição humana. Meus irmãos, nós somos seres muito estranhos, na verdade. Em um momento nós somos amáveis, nós somos cordiais, educados com outras pessoas, fazemos boas ações, e no outro momento, do nada, a gente está irado, a gente sente inveja, a gente mente, a gente quer se beneficiar sobre as outras pessoas, a gente rouba, a gente mata, a gente faz as piores coisas possíveis. Nós podemos cometer as piores ações do mundo. Nós somos seres muito estranhos. Podemos ser bons em determinado momento e ser muito maus em outro momento. O Martin Luther King, em uma das pregações, uma vez ele disse assim: em cada um de nós há uma guerra em curso. É uma guerra civil. Não importa quem você é, não importa onde você mora, há uma guerra civil em curso em sua vida. E toda vez que você se dispõe a ser bom em sua vida, ou melhor, não importa quem você é, não importa onde mora, há uma guerra civil em curso em sua vida. E toda vez que você se dispõe a ser bom, uma coisa o pressiona, dizendo-lhe para ser mal. Isso está acontecendo agora na sua vida. Acabamos tendo de concordar com Platão quando ele diz que a personalidade humana é como uma charrete com 2 cavalos teimosos, cada qual querendo seguir uma direção diferente. Há uma tensão no coração da natureza humana. E sempre que nos dispomos a sonhar nossos sonhos ou construir os nossos templos, devemos ser honestos o bastante para reconhecer isso. Esse é o dilema do nosso coração. Uma hora nós somos bons, outra hora nós somos maus, nós temos uma inclinação muito grande para praticar o mal. E o rei Davi foi um homem que experimentou isso na sua vida. Davi foi o melhor rei de Israel. Ele foi considerado o rei mais prudente, o rei mais sábio, o rei que mais trouxe prosperidade para Israel, mas a tal ponto que esperavam que o Messias seria um tipo de Davi. A espera messiânica era refletida naquele que era o rei Davi. Então Davi foi um exemplo de rei, mas isso não significa que ele não cometeu erros. Ele cometeu muitos erros e pecou feio, pecou muito feio. A gente leu aqui, logo no começo do culto, uma passagem de 2 Samuel, que fala do pecado de Davi. A gente vai explorar um pouquinho isso, né? Mas Davi não foi um homem perfeito. Um dos episódios mais marcantes da vida de Davi foi o seu pecado contra Batseba e Urias. Isso que a gente leu agora há pouco. Essa história está lá em 2 Samuel capítulo 11. Davi um dia estava lá no seu castelo, estava à toa, estava fazendo nada, ele saiu na sacada, e de repente ele olha e vê uma mulher se banhando à distância. Ele cobiça essa mulher, ele se apossa dessa mulher e ele a engravida. Essa mulher era Batseba, casada com um dos soldados de Davi, que era Urias. Aí Davi, para tentar encobrir o pecado, né, ele manda Urias para a frente da batalha, para a linha de frente da batalha, justamente sabendo que o fato de Urias estar na frente da batalha, ele provavelmente ia morrer. Então seria uma forma de Davi encobrir o seu pecado e poder ficar com a viúva, ficar com Batseba. Mas em 2 Samuel, o texto que nós lemos agora no início do culto, nós vemos que o profeta Natã vai diante de Davi e vai confrontar o pecado de Davi.
E como que Natã faz isso? Ele conta uma historinha para Davi. Ele conta uma parábola. Versículos 1 a 4 de 2 Samuel 12. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade, um rico e outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ele era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Veja, Natã, aqui nessa história, Davi é apresentado nessa história como um rei que abusa do seu poder para se aproveitar de uma mulher que é inocente, uma cordeirinha, e matar o seu marido. A Bíblia em nenhum momento apresenta Batseba como culpada, somente Davi. Ele que abusou do seu poder, se apossou de Batseba e teve relações sexuais com ela. Mas não cai a ficha de Davi que essa pessoa da parábola contada por Natã é ele mesmo. Davi não percebe isso, porque ele havia racionalizado o seu pecado. Então o profeta Natã diz que ele é essa pessoa. Aí Davi confessa seu pecado contra Deus. E aí Natã diz que ele não vai morrer por causa disso, mas o filho, fruto desse pecado, ia morrer. Esse então, meus irmãos, é o contexto que sai, é desse contexto que sai uma das mais belas orações de confissão e de arrependimento da Bíblia, que é o Salmo 51. Vamos ler juntos o Salmo 51? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria anunciarei a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido.
Olha com favor para Sião e ajude-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Vamos orar, baixe sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante da tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio para confrontar, Senhor, os nossos pecados, para falar conosco, ó Deus. Abre o nosso coração nesta noite, ó Deus. Que a tua palavra prevaleça sobre nós aqui, que saiamos mudados, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui algumas coisas que nós podemos aprender com esse salmo. Primeira coisa que a gente pode aprender com esse salmo é que nós não temos vida fora de Deus. Não existe vida fora de Deus. Queridos, Deus existe. Deus existe. E esse Deus, Ele é totalmente puro e perfeito. Não existe maldade nesse Deus. E a Bíblia chama isso de santidade. Isso que é santidade, é ser puro. Deus estabeleceu leis que emanam da sua santidade para que a gente siga e para que a gente tenha alegria plena. Toda vez que nós descumprimos a sua lei, toda vez que nós descumprimos a sua vontade, nós estamos praticando o mal. E a Bíblia chama isso de pecado. É isso que é pecado. Pecado é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. É desobedecer a lei de Deus. Isso é pecado. A nossa cultura, ela não gosta da ideia de pecado, ela não está preocupada com a ideia de pecado. As pessoas hoje em dia acreditam que o pecado é só uma invenção humana, que o pecado é só uma ideia nociva que foi criada pela religião para oprimir os nossos desejos, para oprimir as nossas vontades, para proibir aquilo que a gente quer fazer para ser feliz, aquilo que nos dá prazer. Mas o pecado é real. Basta a gente olhar ao nosso redor e ver que as coisas não vão bem. O mundo é cheio de maldade. Há tanta maldade no nosso mundo que fica impossível negar a realidade do pecado. Toda vez que nós escolhemos fazer as coisas da maneira que nós queremos, rejeitando a vontade de Deus para as nossas vidas, nós estamos dizendo para Deus que nós sabemos cuidar da nossa própria vida e que nós não precisamos dele. Nós estamos dizendo que nós somos autossuficientes. Isso é um ato de rebelião contra o nosso Criador. E foi justamente isso que Davi experimentou. Quando Davi foi na sua sacada e ele viu Batseba se banhando, Davi reencenou o primeiro pecado da humanidade no Jardim do Éden. Aquilo que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva olharam para o fruto da árvore proibida, cobiçaram aquele fruto e o comeram. Por causa da desobediência de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Isso significa que eles tiveram o seu relacionamento com Deus rompido. Eles foram excluídos da presença de Deus. Davi, aconteceu a mesma coisa. Ele olhou, cobiçou Batseba, uma mulher que era proibida para ele. Ele se deitou com ela e desobedeceu a Deus. Davi tem consciência da gravidade do seu pecado. Ele clama por misericórdia a Deus, para que Deus não faça a mesma coisa que Deus fez com Adão e Eva. Então veja, Adão e Eva olhou para a árvore do fruto proibido, cobiçou aquele fruto e comeu. Davi olhou para aquela mulher, cobiçou, roubou aquela mulher e se deitou com ela e pecou também.
Adão e Eva foram expulsos do jardim, e Davi tem consciência disso, e ele tem consciência do seu pecado, e ele sabe que ele pode ser expulso da presença de Deus, e ele não quer isso. Veja então o que Davi diz nos versículos 10 e 11: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Olha que interessante, a palavra que é usada aqui para criar é a mesma palavra que é utilizada em Gênesis, quando Deus cria todo o universo a partir do nada. O mesmo Deus que trouxe à existência galáxias, estrelas, planetas, é o mesmo Deus que pode criar um novo mundo em sua alma, que pode trazer ordem ao caos dentro da sua vida. Davi aqui, ele está clamando para que Deus o recrie, para que ele não seja expulso da sua presença, assim como Adão e Eva foram. Se você tirar um peixe da água, ele não sobrevive. Se você tirar uma árvore da terra, ela morre. Da mesma forma, meus irmãos, não existe vida fora de Deus. Se nós nos desconectarmos de Deus, nós morremos. Um peixe não tem autonomia para viver sem água, e uma árvore não tem autonomia para viver sem terra. Da mesma forma, nós não temos autonomia para vivermos sem Deus da maneira que quisermos. Deus é o nosso ambiente natural. E Davi sabe disso. Ele tem consciência de que ele pecou contra Deus e ele não quer sofrer as consequências, ele não quer ser expulso da presença de Deus por causa disso, porque ele vai morrer. Meus irmãos, dentro de nós habita uma fera que clama por autonomia todos os dias. Você vai fazer isso, você pode, você quer, você consegue, você vai, enfim, existe algo dentro de nós que clama por liberdade plena e por autonomia, mas nós não temos essa autonomia plena. Existe uma fera dentro de nós lutando contra nós mesmos, e nós desconhecemos plenamente o mal que está incubado dentro de nós. Basta que um evento, por mais ridículo que aparente ser, basta que o menor evento nos perturbe, nos desequilibre, e podemos provocar um caos que jamais havíamos concebido. Não é assim que acontece nas brigas de trânsito? Não é assim que acontece muitas vezes em brigas familiares de marido e mulher, por exemplo? Quando você menos espera, se você não se cuida, você pode causar a pior catástrofe na sua vida. Bastam alguns segundos de impulsividade e destruímos completamente o nosso mundo ou o mundo de alguém. Foi isso que aconteceu com Davi. Falando sobre isso, tem 2 filmes que eu quero indicar que vão ajudar muito. Não sei se você já assistiu Um Dia de Fúria, Falling Down em inglês, Michael Douglas. Assista esse filme, você vai ver o que é o pecado do ser humano. O cara está lá no trânsito, naquele calor, não aguenta mais nada, ele sai daquele trânsito destruindo tudo. Assista esse filme. Tem outro também, Relatos Selvagens, em inglês eu acho que é Wild Tales. Esses 2 filmes retratam o que é o pecado, o que nós podemos fazer. Basta apenas alguns segundos para que nós nos arrependamos para o resto da vida. Tem uma música do Johnny Cash que eu gosto bastante, que diz que dentro de nós existe uma fera enjaulada com barras frágeis. Uma fera enjaulada com barras frágeis. E é verdade. Todos nós temos uma fera dentro de nós que podemos soltar e causar estragos. É aquela historinha do médico e o monstro, sabe? Uma hora
o cara é um médico, outra hora ele se transforma e vira um monstro. É isso, nós somos esse tipo de ser. E o primeiro passo para uma vida consciente com Deus é reconhecer que essa fera existe dentro de nós. A fera dentro de Davi foi solta quando ele viu Batseba se banhando, e aí ele arquitetou um plano para se deitar com ela. Será que nós temos tido consciência da nossa condição humana? Será que nós temos buscado e desejado mais obedecer a Deus? Ou será que a gente tem desejado só seguir a nossa vontade? Quem é o Senhor das nossas vidas? Será que é Deus ou será que somos nós mesmos? Será que nós temos esse pavor que Davi tinha de ser excluído da presença de Deus? Será que nós temos tido consciência dos nossos pecados? Segundo ponto que nós podemos aprender com esse salmo: a confissão dos nossos pecados nos coloca em harmonia com Deus. A confissão dos nossos pecados nos coloca em harmonia com Deus. Meus irmãos, se por um lado o pecado rompe o nosso relacionamento com Deus e nos desumaniza, a confissão e o arrependimento nos cura e restabelece a nossa comunhão com Deus. Não pedimos perdão a Deus simplesmente para a gente ficar melhor com nós mesmos. O perdão, na verdade, é um ato de Deus para nos reintegrar à sua plenitude, ao seu relacionamento com Ele. No versículo 4, Davi diz assim: pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Então veja, sim, nós pecamos contra outras pessoas, mas em primeiro lugar nós pecamos contra Deus, porque Ele é o nosso Criador, é dele que vem todas as leis. Quando nós pecamos contra Deus, o nosso relacionamento com Ele fica comprometido por causa disso, e nós precisamos ser purificados. É isso que Davi está pedindo aqui nesse salmo. E como a gente já viu, se nós estamos distantes de Deus, nós morremos, nós definhamos. Por isso é que nós precisamos de cura. E a cura só vem por meio de uma forma: confissão. Exteriorizar os nossos pecados. Veja, no Salmo 32, que também é um salmo de Davi, que ele também está pedindo perdão pelos pecados, veja o que ele diz nos versículos 3 e 4. Salmo 32, versículos 3 e 4, Davi diz: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Mas, meus irmãos, confessar pecado não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê? Porque é uma luta contra o nosso próprio ego. É uma luta contra o nosso próprio orgulho. Porque nós temos que olhar para as áreas mais sombrias da nossa alma e reconhecer que tem problema lá dentro. E falar para Deus: Deus, vem. Vem, Senhor, eu realmente pequei, eu fiz isso. Vem e me cura e me purifica. Nós temos que olhar. É difícil confessar pecado, porque nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e declarar com os nossos lábios que nós erramos. É uma luta contra o nosso eu. É uma luta contra o nosso próprio orgulho, porque nós estamos reconhecendo que nós não somos perfeitos, que nós não somos autossuficientes e que nós precisamos ser limpos por Deus. Essa é a dinâmica que nós vemos na oração do Salmo 51. No Salmo 51, nós vemos um dos homens mais poderosos daquela época, um rei, se humilhando, reconhecendo sua insuficiência e clamando por misericórdia a Deus.
Por isso que Deus se agradou de Davi. Porque ele se humilhou, apesar de ele ser muito poderoso. E Davi confessa o seu pecado de uma maneira belíssima. Ele compõe um poema. Porque é isso que é o Salmo. O Salmo é um poema. Olha que maneira legal de você confessar o seu pecado. Faz um poema. Faz uma canção. O Salmo é um poema, é uma canção. Davi, isso é muito profundo, meus irmãos. Porque Davi está expressando o seu lamento por meio da arte. É disso que Deus se agrada. Ele não quer sacrifícios ou holocaustos. Ele só quer que nós tenhamos um coração contrito, um coração humilde, quebrantado, que tem consciência do pecado e que clama a Ele por socorro. Ter consciência disso não é mérito nosso, também é graça de Deus. Não é por nossa própria força que a gente consegue fazer isso, é porque o Espírito Santo nos convence do nosso próprio pecado. Imagina você viver uma vida inteira de pecado sem ter a consciência de que você está desagradando a Deus. Olha que situação terrível. Você vive uma vida inteira imerso na lama do pecado e você acha que está tudo bem, você não tem nem consciência de que está fazendo coisa errada. Aí Deus, na sua graça, coloca em você o Espírito Santo, e aí Ele te leva a reconhecer a vontade de Deus. É por isso que Davi tem tanto pavor de que Deus tire o Espírito Santo dele, porque ele sabe que se o Espírito Santo de Deus sair dele, ele morre. Ele não vai ter mais condições de saber o que é errado. Ele é o Espírito Santo que nos conscientiza do tamanho do nosso pecado. É Ele que nos coloca o temor do Senhor. Sem Ele nós morremos. Será que nós realmente abrimos o nosso coração a Deus quando nós pecamos e clamamos a Deus para que Ele nos limpe? Ou será que a gente está tão acostumado com o pecado que a gente nem sente mais que aquilo é errado? Será que o Espírito Santo tem te incomodado? São perguntas difíceis que a gente tem que fazer para nós mesmos. E por fim, meus irmãos, a terceira coisa que a gente pode aprender desse salmo é que Deus é a nossa única fonte de alegria. Deus é a nossa única fonte de alegria. Veja o que diz o versículo 12: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. A gente vive uma luta contra nós mesmos, contra os nossos desejos pecaminosos, e a luta é uma luta que a gente trava todos os dias, uma luta da alegria passageira da carne contra a alegria infinita do Espírito. Davi, ele vivia a alegria do Espírito, mas ele perde essa alegria do Espírito quando ele se esbalda na lama do pecado. Agora ele está orando para que Deus restitua a alegria da salvação. E aqui, meus irmãos, existe uma grande verdade. Quando nós perdemos a alegria da salvação, quando nós perdemos a nossa alegria em Deus, nós procuramos todos os tipos de prazeres ilícitos. Quando nós perdemos a alegria por Deus, nós tentamos encontrar a alegria no pecado. C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. A perda dessa alegria infinita nos faz procurar por alegrias finitas. Quando a gente não está satisfeito em Deus, a gente procura em outras coisas aquilo que só Deus pode dar.
Buscamos prazer na pornografia, acreditando que ela vai aliviar a nossa solidão. A gente se torna consumista, comprando e comprando coisas que prometem felicidade, mas logo perdem o brilho. A gente passa horas nas redes sociais em busca de aprovação, em busca de pertencimento. A gente come, a gente trabalha em excesso, tentando preencher um vazio que só a presença de Deus pode ocupar. A gente se entrega a relacionamentos que nos ferem, apenas para não nos sentirmos sozinhos. Corremos atrás de reconhecimento, sucesso, aplausos, como se isso pudesse nos dar valor. Até o ministério, que é algo grandioso, pode se tornar um ídolo, deveria ser uma expressão de amor a Deus, e às vezes se torna uma tentativa de provar que nós somos importantes. Tudo isso aponta para um diagnóstico espiritual, de que nós perdemos a alegria da nossa salvação, de que nós perdemos a nossa alegria em Deus. Essa é a nossa condição. Nós somos feitos para nos satisfazer plenamente em Deus, e a restituição da alegria da salvação, que nos dá paz, que nos dá descanso e que nos faz deleitar somente em Deus e não no pecado. A gente pode ter algum sucesso camuflando a nossa alma para outras pessoas, enquanto a nossa própria alma definha. Mas a gente não pode camuflar a nossa própria alma de Deus. Só Ele tem a cura para a nossa alma, só Ele pode purificar, restaurar, criar algo novo. Enquanto a gente não abrir os nossos corações para Deus, verdadeiramente, enquanto nós não fizermos a oração do grito da alma, como Davi fez, a gente não vai ser ouvido por Deus. Sabe, meus irmãos, concluindo, lendo essa história aqui de Davi, o primeiro sentimento que causa em mim, primeira coisa que causa em mim muitas vezes é ira. Como que um rei, que era considerado um rei segundo o coração de Deus, pode ter agido de uma maneira tão cruel e mesquinha? Ele abusou do seu poder para satisfazer os seus próprios prazeres. A verdade é que se isso acontecesse nos dias de hoje, ele teria sido facilmente cancelado. Ele teria sido excluído, teria sido humilhado por todos, seu nome teria sido esquecido. Mas sabe de uma coisa? Graças a Deus, porque existe o Salmo 51. Quando a gente olha para a história do pecado de Davi, combinada com o Salmo 51, nós vemos, meus irmãos, que ninguém está isento de cometer o tipo de pecado que ele cometeu. Quando nós olhamos para essa história, junto com o Salmo 51, nós vemos que ninguém está isento de cometer esse pecado, e também ninguém está tão longe da graça de Deus, está tão imerso no pecado que esteja tão longe da graça de Deus. Ninguém está sem esperança. Não existe uma maldade que a graça de Deus não possa cobrir. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. É disso que a gente precisa se lembrar quando nós vemos alguém praticando as piores coisas que a gente pode imaginar. Deus pode alcançar aquela pessoa, Deus pode purificar aquela pessoa de todos os seus pecados, deixando ela mais branca que a neve. E a vida dessa pessoa pode ser transformada totalmente. Em Jesus Cristo, sempre temos o perdão de Deus à nossa disposição. Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar. Ele era perfeito, sem pecados. Ele fez isso para nos unir com Deus. Ele morreu por mim, Ele morreu por você.
Por meio do sacrifício de Jesus, hoje nós podemos obter perdão dos nossos pecados. A gente pode sair hoje daqui limpos, com uma vida nova. Talvez você esteja vivendo uma maneira que Deus não se agrada. Talvez você tenha tentado mudar tantas vezes que até já pensou em desistir. Mas lembra de uma coisa: Jesus é o seu advogado junto ao Pai. Se você está em Jesus, você não precisa temer. Se você tem Jesus, você tem esperança. O pecado de Davi foi terrível, e Deus o perdoou, Deus o restaurou. A graça de Deus superabundou na vida de Davi. Tim Keller costumava dizer o seguinte: o Evangelho é isso. Somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Deus te ama, Deus te ama. Coloque essa verdade no seu coração. Você foi feito para um propósito. Você não está aqui nessa terra à toa. Você não é fruto do acaso. Talvez o diabo queira te humilhar e dizer: você não é capaz, você já errou tantas vezes. Mas isso é uma mentira. Você sempre vai encontrar graça no trono de Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você faz ou o que você fará, se você se abrir a Deus hoje, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar. Alguém uma vez disse que uma grande miséria requer uma grande misericórdia. Através de Jesus nós temos um Deus que é grande em misericórdia. Só resta saber se estamos prontos para reconhecer a nossa grande miséria. Feche os seus olhos, vamos orar.